Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez para apresentar para vocês mais um de nossos cursos, mais uma de nossas matérias de cursos aqui da Hotmart. E dessa vez nós vamos falar sobre profetas maiores e profetas menores. Tá, Eliard, eu não faço ideia do que isso significa, do que isso vai tratar. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala de profetas maiores e profetas menores, nós estamos falando sobre os seguintes livros da Bíblia: Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Sim, estamos falando de 17 livros do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel é o que chamamos de profetas maiores. E de Oséias até Malaquias é o que chamamos de profetas menores. É sobre isso que esse curso vai se tratar. Esse curso de profetas maiores e profetas menores, ele vai trabalhar o período do profetismo bíblico. Sim, período do profetismo bíblico. E é importante salientar que o período do profetismo bíblico ele é marcado por duas características. Quais características, Eliard? Anúncio de juízo e oráculo de salvação. Mas antes de eu explicar o que é anúncio de juízo e oráculo de salvação, deixa eu te dar uma explicação aqui. Existem 3 cursos nossos aqui na Hotmart, eu estou compartilhando esse vídeo no YouTube, no Instagram e no TikTok. Para quem é do YouTube, os links ficam embaixo. Para quem é do Instagram, os links ficam no Insta. E para quem é do TikTok, não dá para botar nada no TikTok, então você vai me procurar lá no YouTube e vai me procurar no Instagram. Ou no Facebook, que também vai para o Facebook. Nós temos 3 cursos que cobrem todos os livros do Antigo Testamento. Quais são esses cursos? Primeiro, Pentateuco, que vai trabalhar os 5 livros, tá, da Bíblia. Por incrível que pareça, tem muita gente no nosso meio que não sabe o que é Pentateuco. O irmão falou para mim, o que Pentateuco significa? São os 5 primeiros livros da Bíblia, gente. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E tem um vídeo aí exclusivo só sobre Pentateuco. Então assiste aí para você ver os principais pontos que eu trabalho no curso de Pentateuco. Aí tem outro curso que é livros históricos e livros poéticos, que vai dos livros de Josué até Cantares de Salomão. E vem esse curso aqui, que é profetas maiores e profetas menores, que vai de Isaías até Malaquias. Portanto, nesses 3 cursos, estamos comentando todo o Antigo Testamento. E pessoal, nós estamos falando de muitas aulas. Logo, nós estamos falando que nesses 3 cursos você vai ter mais de 100 aulas. É muito conteúdo para você entender o Antigo Testamento em toda a sua pavimentação histórico-cultural, pessoal. É bastante profundo, tá? Mas voltando aqui para o profetismo bíblico. O profetismo bíblico ele é marcado por 2 características: anúncios de juízo e oráculos de salvação. O que seria anúncios de juízo, Eliard? Anúncios de juízo seriam profecias de juízos que Deus traria juízo tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul, para os pecados de idolatria de Israel, reino do norte, e a nação de Judá, reino do sul. Pecados de idolatria, pecados de injustiça social. Sim, gente, dentro do profetismo bíblico, os profetas, eles trabalham muito a questão da justiça social. E isso aqui não tem nada a ver com teologia da libertação e não tem nada a ver com teologia da missão integral. A gente está falando de teologia bíblica. E sim, os profetas trabalharam muito as questões de justiça social. Jesus mesmo, ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E não vem com essa de que a justiça de Deus está ligada só às questões espirituais, porque não está. Jesus mesmo disse, eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e não me vestiste, fui preso e não me visitaste. Quando, Senhor, fizemos isso? Quando negastes a qualquer um dos meus pequeninos. Então o reino de Deus, desde a Torá, desde o profetismo bíblico até os evangelhos, vem trabalhando a ideia de justiça social. E os profetas estão denunciando os pecados de idolatria, os pecados de injustiça social contra o pobre, contra a viúva, contra o necessitado, contra o órfão e contra os estrangeiros. Isso tudo está dentro do profetismo bíblico. Aqui a gente vê como Deus é um Deus extremamente justo, que se compadece daqueles que são irremediavelmente perdidos na sociedade. Mas também tem anúncios de juízo contra a corrupção,
tanto dos sacerdotes, quanto dos reis, quanto dos falsos profetas, contra a opressão dos reis e sacerdotes, contra a falta de misericórdia. O próprio profeta Oséias disse: misericórdia quero e não sacrifício. Contra a falsa religiosidade que não se compadece do outro. Isso tudo está na Bíblia, aliás, isso tudo está na Bíblia. Mas por que ninguém fala isso? Porque o pessoal não estuda profetismo bíblico. Eu estou te convidando a fazer uma imersão bíblica. Eu vou te mostrar dentro da Bíblia como o nosso Deus é tremendo, como ele é profundo, como ele se preocupa com o outro, como o reino de Deus ele está ligado com as questões espirituais, mas sim com as questões aqui da terra também. Todo o evangelho ele se resume em uma palavra: amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não faço com o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. E isso está muito forte, enraizado no profetismo bíblico. Os profetas vão profetizar anúncios de juízo contra os crimes que aconteciam tanto dentro do Reino do Norte quanto dentro do Reino do Sul, como, por exemplo, crimes contra sangue inocente, né? Crianças que eram sacrificadas no altar de Baal e de Moloque. Sim, o livro, por exemplo, do profeta Jeremias, ele fala sobre as crianças que foram sacrificadas no Vale do Filho de Rinom. Isso tudo está dentro do nosso curso de profetas maiores e profetas menores e profetismo bíblico. Eles vão profetizar anúncio de juízo contra a opressão dos reis, dos sacerdotes, dos falsos profetas que passavam a mão, passavam pano para esses reis. Mas também vão profetizar anúncios de juízo contra as nações inimigas de Israel, como, por exemplo, a Síria com S, que tinha por capital Damasco, a Assíria com A, que tinha por capital Nínive, a Grande Babilônia, os filisteus, a cidade de Gaza. Todo o profetismo bíblico tem profecias contra essas nações. Tiro e Sidom, que são cidades ali da região do Líbano, Amon, os amonitas, Moabe, os moabitas, Edom, os edomitas, descendentes de Esaú, e também contra o Egito. Eles vão profetizar anúncios de juízo para todos esses tipos de povos que existiam ali naquela região do Antigo Oriente Médio. Só que o mais incrível no profetismo bíblico é que quase todos os livros dos profetas, tanto maiores quanto os menores, eles terminam trazendo oráculo de salvação. O que são, Eliar, de oráculos de salvação? São profecias messiânicas do reino vindouro do Mashiach, o Messias prometido de Israel. O que mais tem no profetismo bíblico são profecias messiânicas sobre o trono de Davi e o reino do Mashiach nessa terra. Porque tem gente que acha que a gente só vai para o céu e fica lá no céu por toda a eternidade. Mas não, quem conhece a escatologia bíblica e a apocalíptica judaica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, sabe que haverá um período de reino aqui na terra. E todo o profetismo bíblico fala e profetiza sobre isso, com oráculos de salvação. E apesar desse gênero literário de profetismo bíblico não ser, na sua maioria, narrativos, pois eles vão trabalhar muito anúncios de juízo e oráculos de salvação, mas muitos livros do profetismo bíblico têm narrativas, como, por exemplo, o próprio livro de Jonas. Deus levanta Jonas para profetizar um anúncio de juízo para Nínive, a capital da Assíria com A, e eles se convertem porque se arrependeram dos seus pecados. Mas também todo o livro está pavimentado em cima de narrativa bíblica. Jeremias tem muitos anúncios de juízos, oráculos de salvação, mas tem muita narrativa. O livro do profeta Daniel também tem muita narrativa, e são livros excelentes, maravilhosos de serem lidos. O livro do profeta Oséias tem narrativas da esposa dele ali com a Gomer, os seus filhos, o significado dos nomes dos seus filhos. Isso tudo a gente trabalha nessa matéria aqui, gente. É muito interessante, é uma matéria deliciosa da gente estudar. Nessa matéria vocês vão estudar os profetas orais, que são aqueles que só falaram, e os profetas literários. Nós vamos falar sobre isso aí, explicar a diferença entre eles. A gente vai falar dos profetas pré-exílico, ou seja, antes dos cativeiros assírio e babilônico. Vamos falar dos profetas durante o cativeiro assírio e babilônico, que profetizaram nesse período. E vamos falar dos profetas pós-cativeiro babilônico, que profetizaram após o cativeiro babilônico, e a relevância de cada um desses profetas. E vamos explicar também quais são os profetas que profetizaram no Reino do Norte e no Reino do Sul, e no período de quais reis esses profetas profetizaram, e a ordem cronológica de cada um desses profetas, pois os livros, tanto dos profetas maiores como dos profetas menores, não estão escritos em ordem cronológica, e eu mostro tudo isso dentro do curso. Dito isto, esse é o conteúdo do nosso curso de profetas maiores e profetas menores. Então, se você deseja se aprofundar
nesse conhecimento de profetismo bíblico, de profetas maiores e profetas menores, vem estudar conosco que eu tenho certeza que a tua mente vai abrir e nunca mais você lerá o Antigo Testamento da mesma forma. E do mesmo jeito que existem 3 matérias que trabalham todo o Antigo Testamento, também tem 3 matérias que trabalham todo o Novo Testamento. Quais são elas? Primeiro, a matéria de imersão nos evangelhos, né? E vai pegar um pouco de Atos, depois vai entrar Atos nessa mesma matéria aí de imersão nos evangelhos. Então, quem fez imersão nos evangelhos vai ganhar um brinde aí futuramente, tá? Depois vai entrar aí um comentário sobre Atos dos Apóstolos, ainda no curso de imersão nos evangelhos, e quem comprou não vai pagar absolutamente nada por isso, mas bem depois aí, é um projeto mais pra frente. Depois vem Cartas Paulinas, tá? Cartas Paulinas vai sair aí por esses dias aí. E depois vem Epístolas Gerais ou Universais e Apocalipse, tá bom, pessoal? Essas 3 matérias também vão fechar todo o conteúdo de todos os livros do Novo Testamento. Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que vai ser um tempo de muito crescimento e profundidade bíblica. Eu estudo a Bíblia há 26 anos. E quanto mais eu mergulho nas Escrituras Sagradas, mais descobertas eu faço e mais atualizações vão entrar aí. É importante salientar que todo o nosso curso, eles têm material didático, apostila em PDF, slide em PDF, certificado para cada um desses cursos. E as aulas são vitalícias. Quem adquire aqui matéria por matéria tem o curso vitalício. Pode assistir e reassistir quantas vezes quiser. Dito isto, essa é a apresentação do nosso curso. Deus te abençoe. Vou deixar aqui embaixo na descrição os 3 cursos. Pentateuco, livros históricos e poéticos e profetas maiores e profetas menores, tá? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até o próximo vídeo.